Olá pessoal, estamos de volta, graças a Deus, e hoje nós estaremos abordando sobre as duas testemunhas que são mencionadas em Apocalipse capítulo 11. Fica comigo até o final e nós vamos descobrir biblicamente quem são as duas testemunhas. Lembrando que a maioria das pessoas acreditam ser Elias e Moisés. Por que elas acreditam ser Elias e Moisés, essas duas testemunhas? Eu vou te dar aqui a informação, a referência que eles usam e a gente vai dar uma analisada nessa referência aqui, beleza? Apocalipse 11 e 6 diz assim, ó: Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Então, quem que nos seus dias orou e os céus se fecharam e não choveu sobre a terra? Foi Elias. Então, a partir dessa informação, muitas pessoas acreditam que, de fato, então, uma das testemunhas é Elias, porque Elias foi o cara que orou e não choveu por 3 anos e meio. Agora, qual é a outra referência? É na continuação, diz assim, ó: E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Aqui já faz uma referência exatamente a Moisés, porque foi nos dias de Moisés que realmente as águas foram convertidas em sangue, e foi por meio de Moisés também que as pragas vieram ao Egito, as 10 pragas, né? Elas vieram ao Egito. Agora, o que eu preciso salientar nesse texto é que Deus não está dizendo aqui quem são as duas testemunhas, mas Deus está dizendo que será dado a elas poder e autoridade para que esses sinais sejam manifestados na terra. E esses sinais têm como objetivo dar testemunho de quem Deus é e não de quem são as duas testemunhas. Porém, já que a minha intenção é tentar elucidar sobre o mistério das duas testemunhas, eu preciso que você me acompanhe, por favor. Desde o versículo 1, nós vamos ler só os primeiros versículos aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Versículo 1 diz assim, ó: Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara de medir, e foi-me dito: Levanta-te e mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está de fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses correspondem a 3 anos e meio. Agora nós temos aqui um povo que reside no templo, nós temos um povo interno ao santuário e ao altar, e nós temos aqui um povo que está do lado de fora. Quem que está dentro do templo? Sem dúvida nenhuma, este texto está falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel são esses que adoram no templo, que adoram junto ao altar, e esse altar faz referência a Jerusalém, e Jerusalém corresponde a todo Israel. Agora tem um povo também que está no átrio exterior, que está no lado de fora, e esse lado de fora corresponde aos gentios, deixando claro que não se trata de duas pessoas, mas sim exatamente de dois povos. Versículo 3: E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias é o mesmo tempo de 42 meses e também corresponde a 3 anos e meio. Agora, voltando ao início, quando diz ali, e darei as minhas duas testemunhas, o contexto do versículo 3 está relacionado ali aos versículos 1 e 2, porque os versículos 1 e 2 está falando do povo de Israel e dos gentios. Aí Deus, no versículo 3, ele diz, darei as minhas duas testemunhas. Isso é uma sequência. Deus está continuando uma ideia, ele está passando algumas informações ali desde o versículo 1, no versículo 2 também, e agora no versículo 3 ele está já se referindo às suas duas testemunhas. Agora, só no versículo 4 é que Deus vai dizer quem são as duas testemunhas. Aqui ele diz, ó, estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. O grande detalhe aqui que eu preciso falar também é que, independente se essas testemunhas estão dentro do santuário ou fora no átrio exterior, o que eles têm em comum é que eles são aqueles que assistem diante do Senhor de toda a terra. Só que agora pintou um problema aqui. As duas testemunhas parece que já viraram 4 testemunhas, porque Deus está dizendo, são elas
as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Opa, já virou 4. 2 mais 2 é 4. 2 candeeiros e 2 oliveiras, então já alterou o número das 2 testemunhas para 4 testemunhas. Só é que não, não é exatamente isso. O que Deus está falando aqui, para que nós entendamos com clareza, é que tanto 2 candeeiros quanto 2 oliveiras, essa é a condição das 2 testemunhas. Porque o que é candeeiro na Bíblia? Jesus, ele fala no final do versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, que os candeeiros ali, eles são as igrejas. Os 7 candeeiros que vistes são as 7 igrejas. Candeeiro significa igreja. Então Israel corresponde à igreja e os gentios correspondem à igreja. Por isso que são 2 candeeiros, porque está falando da igreja que vai dar testemunho lá em Israel e está falando da igreja que dará testemunho no mundo inteiro, que são os gentios que estão espalhados por toda a terra. Agora vamos tentar desvendar o mistério sobre as 2 oliveiras. No capítulo 11 de Romanos, Paulo ele deixa muito claro que Jesus ele é a oliveira verdadeira. E a partir do versículo 17, Paulo nos esclarece que Israel era um ramo natural que estava ligado na oliveira. Porém, o fato de Israel não ter crido em Jesus, que é a oliveira verdadeira, isso fez com que Deus cortasse Israel da oliveira. E porque Deus cortou o Israel da oliveira, Deus enxertou a oliveira brava. Os gentios eram uma oliveira brava, ou seja, a nossa natureza era de espinhos, era algo totalmente fora daquilo que é a natureza de Jesus. Mas o Senhor, ele nos enxertou e nós passamos a ser um ramo que foi enxertado na oliveira. E para que possamos concluir sobre esse assunto das 2 testemunhas do Apocalipse, é interessante que nós analisemos Romanos 11, os versículos 12 e 15, quando Paulo, ele diz nesses 2 versículos que se o fato de Israel ter caído ou ter sido cortado dessa oliveira, isso trouxe salvação ao mundo, imagine quando Israel então for reestabelecido. Isso é uma evidência para nós de que quando Israel estiver pregando o Evangelho, será o tempo do cumprimento de Apocalipse capítulo 11 e nós realmente testemunharemos desse tempo, que é o tempo do início da grande tribulação, é o primeiro período, os 3 anos e meio, onde a igreja de Jesus estará debaixo da autoridade de Deus, trazendo o verdadeiro evangelho do reino às nações. Israel, por sua vez, na sua própria nação, e a igreja, que é formada por nós, os gentios, estaremos no mundo inteiro, debaixo do poder e debaixo da autoridade do Espírito Santo, dando testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos também testemunhas do Senhor Jesus. Em Atos 1:8, Jesus diz aos seus discípulos: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão por testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Porém, essa missão dos confins da terra ficou para nós, que somos o povo que está fora, no átrio exterior. Nós somos o povo que dará testemunho em todo o mundo. E Israel, nesse período, será a testemunha do átrio interior. E não sabemos de fato quando estas coisas acontecerão. Porém, se nós tivermos essas informações claras no nosso entendimento, nós saberemos que quando isso começar a acontecer, quando Israel começar a pregar o Evangelho, é que o tempo foi iniciado e nós estamos vivendo realmente esse período de Apocalipse capítulo 11. Amém? Deus abençoe a todos. Eu espero mais uma vez que nessas poucas palavras muito resumidas você possa ter entendido no teu espírito sobre esse assunto. Deus abençoe, um abraço a todos e até o próximo vídeo.